Oi, turma, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início à nossa última semana do PET 2. Essa semana nós vamos falar sobre o processo de meiose, o básico pelo menos de cada etapa da meiose. Quando nós falamos do processo de divisão celular, nós falamos que a divisão celular, nós temos dois tipos, a mitose, que nós falamos na semana passada, a mitose, que uma célula mãe se divide em duas células filhas idênticas a ela, e nós temos o processo de meiose, onde uma célula mãe vai formar no final do processo de meiose 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Se a célula mãe tiver 20 cromossomos, no final ela vai formar 4 células com 10 cromossomos. Se ela tiver 40 cromossomos, a célula mãe, no final ela forma 4 células, cada uma com 20. Então, na meiose, uma célula mãe forma no final 4 células filhas com metade do número de cromossomos. A meiose, ela vai acontecer para a formação de gametas nos animais. Então, a mulher vai formar o óvulo, gameta feminino, vai acontecer o processo de meiose. O homem, para formar o espermatozoide, vai fazer o processo de meiose também. Só que ela não acontece a meiose só para a formação de gametas. A meiose também acontece nas plantas. Só que nas plantas, a meiose ela acontece para formar esporos, que são células de reprodução das plantas, tá bom? Para formar nas plantas, para formar gameta nas plantas é mitose. E meiose nas plantas para formar esporos. E nos animais, a meiose acontece para formar gametas. Então, o que nós temos aqui? A meiose, ela é uma divisão reducional. Reducional porque nós vamos ter a redução do número de cromossomos pela metade. É importante que aconteça essa redução do número de cromossomos para manter o número de cromossomos da espécie. Espécie humana tem 46 cromossomos. Então, o que nós temos? 23 vem no óvulo, 23 vem no espermatozoide, para na hora que juntar, dar os 46. Se não acontecesse a redução, ia vir 46 da mulher, 46 do homem para se juntar, e aí, é claro, alteraria o número da espécie. E o número de cromossomos é característico da espécie. Então, a meiose, essa redução que acontece, ela é importante para manter o número de cromossomos característico da espécie. Essa meiose, diferente da mitose, vão ser 2 divisões consecutivas. Tem o processo de intérfase, que é aquele processo de preparação da célula, igualzinho acontece antes da mitose. A fase G1, a fase S, a fase G2, a célula vai se preparar para o processo de divisão. Aí, vamos supor que ela vai, então, fazer o processo de meiose. A meiose, então, ela vai ser dividida em duas. Nós temos a meiose 1 e aqui embaixo eu coloquei a meiose 2. Então, meiose 1, meiose 2. A meiose 1 é a divisão reducional. É na meiose 1 que acontece a redução do número de cromossomos. Ela vai ser dividida também em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nós colocamos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois, a meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. A diferença principal aqui vai acontecer nessa prófase 1, aonde ela vai ser dividida em 5 partes. Então, vamos começar. A célula estava em intérfase, se preparando, duplicou o material genético, aumentou o citoplasma, as proteínas, está prontinha para iniciar a divisão. Então, ela começa na prófase 1. A primeira parte da prófase 1 vai ser essa chamada, a primeira divisão, leptóteno. Nessa daqui, o cromossomo, ele está ainda um filamento fino, ele está começando a espiralizar. Ou, vamos falar condensar, que fica mais fácil para falar. Então, aqui no leptóteno, está começando a condensar, começando a enrolar esse cromossomo. Na segunda, que é o zigóteno,
No zigóteno, os cromossomos, eles vão condensar mais, enrolar mais, e além deles estarem bem mais condensados, lembra que é a forma de espiral, vai acontecer aqui o pareamento dos cromossomos homólogos. Ai, o que é isso? Cromossomos homólogos são os cromossomos que têm a mesma sequência de genes. Porque olha na espécie humana, nós temos um total de 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles vão formar parzinho, por isso que nós temos 23 pares. O parzinho número 1 é um que eu recebi do meu pai e um que eu recebi da minha mãe. Vamos supor que nesse número 1 eu tenho gene para cor de olho, no que veio do meu pai. O que veio da minha mãe também vai ter um gene para cor de olho. Eles têm a mesma sequência de genes, para as mesmas características. Então, esse parzinho 1 são cromossomos homólogos, que têm os genes responsáveis pela mesma característica. Parzinho número 2. No par número 2 tem o que veio do meu pai, aí ó, o que veio do meu pai e o que veio da minha mãe. No que veio do meu pai, tem lá um gene para cor do cabelo. O que veio da minha mãe vai ter um gene para cor do cabelo. Então, eles têm a mesma sequência de genes ali das características. Por isso, são cromossomos homólogos. Então, nesse zigóteno, além de continuar acontecendo a condensação, vai acontecer o pareamento desses cromossomos homólogos, que são os pares que têm os mesmos genes, os genes responsáveis pelas mesmas características. Então, aqui, olha, eu coloquei para indicar, faz conta que o preto é o que veio do pai e aqui tem um vermelho que veio da mãe. Aqui um que veio do pai e um que veio da mãe, formando os pares de cromossomos homólogos. Depois no paquíteno. Nessa fase do paquíteno, isso é uma subdivisão da prófase. Então, no paquíteno, eu até coloquei aqui em cima que vai acontecer a permutação ou crossing over. O que é isso? Permutação ou crossing over é a troca troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Então, aqui nós temos, ó, o parzinho, terminou a condensação aqui, eles estão enroladinhos, né? Então, tem um par de cromossomo aqui, tem um par de cromossomo aqui. Tanto é que nós falamos que forma tétrade. Tétrade porque, ó, uma cromátide, lembra que o bracinho do cromossomo chama cromátide irmã? Uma cromátide, outra e outra. Então, eu tenho 4 cromátides, por isso que eu chamo de tétrade. São 4 cromátides juntas. Então, nesse paquíteno, o que vai poder acontecer aqui? A troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. O que vai ser isso? Eles vão ficar ali, ó, juntinho. Quando eles ficam juntinhos, eles vão cruzar os bracinhos aqui. Tá vendo que aqui eu coloquei cruzado o vermelho com o preto? Não sei se dá para visualizar muito bem, mas aqui, ó, eles vão cruzar os bracinhos aqui. Então, nesse diplóteno, nós falamos que ocorre o quiasma. Quiasma, o que é? É quando cruza essas cromátides, esses bracinhos do cromossomo. E quando acontece esse quiasma, pode acontecer de, vamos dizer, fragmentado, eles trocarem esses pedaços para ficar, ó, olha na diacenese, tá vendo preto? Aqui tem um pedaço vermelho e esse vermelho aqui tem um pedaço preto. Pode acontecer com vários cromossomos, pode acontecer com vários pares, pode acontecer com um par só, pode ser que não aconteça a permuta, mas aqui então nessa parte da prófase, uma característica importante é que vai acontecer então, geralmente vai acontecer esse crossing over ou permutação, que é essa troca de pedacinhos entre os cromossomos homólogos. Ah, e por que vai ser importante essa troca? Fica um pertinho do outro ali, eles acabam trocando pedaços. Isso é importante porque vai aumentar a variabilidade genética. Vai ter uma variedade de genes, uma combinação de genes maior. Por isso que é importante quando acontece a permutação, o crossing over. Então, olha, resumidamente, né? A meiose 1 é a divisão reducional da meiose. Começa com a prófase 1,
ela vai ser subdividida em 5 fases, em 5 etapas. Lectóteno é quando o cromossomo ainda está fininho, está começando a condensar. O zigóteno, ele condensa mais, começa a acontecer aqui, ó, pareamento dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são os que formam pares, porque eles têm a mesma sequência de genes, um de origem materna, um de origem paterna. O paquíteno, nós temos aqui, ó, a formação da tétrade, porque eles estão pareados certinho, e como eles estão pareados, ó, vai dar 4 bracinhos, 1, 2, 3, 4, uma tétrade, 1, 2, 3, 4, outra tétrade, tá? Então, as 4 cromátides dos cromossomos estão juntinhas. Aí vai acontecer o que? A permutação ou crossing over, que é essa troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Então, aqui, ó, vai formar o quiasma. O quiasma é quando cruza as duas cromátides. Então, vai cruzar o bracinho aqui, isso é o quiasma. Então, na hora que cruzou esse bracinho das cromátides, né, o bracinho do cromossomo, aí eles podem trocar pedaços. Então, isso daqui, ó, essa troca de pedaços entre esses cromossomos vai aumentar a variabilidade genética, vai permitir que aconteça uma combinação diferente de genes. Depois, tá vendo que aqui eu tinha deixado, ó, carioteca, nucleolo, carioteca, nucleolo, carioteca, nucleolo, carioteca, nucleolo. Na diacenese, que é a última etapa da prófase 1, desaparece a carioteca e desaparece o nucleolo. Aí entra na metáfase 1. Na metáfase 1, nós temos a formação daquela placa equatorial. Os cromossomos vão ficar alinhados no centro da célula, que nós chamamos de equador. Só que ao invés de ser só uma camada, vai ser, a gente fala que vão ser 2 camadas, porque vai ficar aqui, ó, vai formar placa equatorial, né? Os cromossomos no equador, no centro da célula, só que o parzinho de cromossomos homólogos, ó. Esse parzinho está aqui e esse parzinho menor está aqui. Então, por quê? Porque são cromossomos homólogos. Aqui na meiose nós temos os pares de cromossomos homólogos. Depois, na anáfase 1, não vai acontecer nessa anáfase 1 a duplicação ou bipartição do centrômero, que é aquela bolinha do meio. Então, não tem essa bipartição. Aí, o que acontece? Ó, essa fibra que é formada vai puxar um cromossomo do parzinho inteiro para o polo e o outro cromossomo inteiro para o polo de baixo. Vai o cromossomo inteiro para cima, o cromossomo inteiro para baixo. Não vai ter a separação das cromátides irmãs nessa anáfase 1, porque não aconteceu a duplicação do centrômero. Aí entra na telófase 1. Na telófase 1, ó, o cromossomo, como não separou os braços, não separaram aqui os braços dos cromossomos, então vai estar o cromossomo duplicado, ó. Ele está duplicado com 2 bracinhos. Reaparece a carioteca, o nucleolo, vai começar a dividir o citoplasma. A hora que terminar de dividir o citoplasma, vão ser formadas 2 células. Só que essas 2 células formadas, olha para ver, lá no começo, a nossa célula tinha o quê? 4 cromossomos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, ó, essas 2 células formadas têm 2 cromossomos. Por isso que a meiose 1 vai ser reducional, porque nessa primeira parte da meiose já está acontecendo a redução do número de cromossomos. Começou com 4, terminou com 2. Só que olha o que acontece. Esses 2 cromossomos aqui, eles estão duplicados. Não está aquele fio, uma cromátide só, ele está duplicado. Como esse cromossomo está duplicado, ela vai então, pode passar um pequeno período, mas geralmente na sequência mesmo, ela já inicia a meiose 2, porque já está duplicado, não tem que duplicar cromossomo, não tem que duplicar DNA, está duplicado. Como o cromossomo aqui está duplicado, já começa a meiose 2. A meiose 2, ela é equacional. Essa meiose 2 nada mais é do que um processo de mitose. É igualzinho o que acontece na mitose. Então, olha, vai desaparecer na prófase 2
Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo, as fibras vão se ligar aqui no cromossomo. Condensadinho, tá todo enroladinho. Na metáfase 2, vai acontecer, ó, a formação da placa equatorial. Diferente daqui, tá vendo que aqui tinha um parzinho? Aqui já não tem mais o parzinho, porque teve essa separação dos cromossomos homólogos aqui. Então, ó, já vai formar uma placa aqui, ó, os cromossomos alinhados no centro da célula. Na anáfase 2, vai acontecer a duplicação do centrômero, que é aquela bolinha do meio. Na anáfase 1, não tem duplicação do centrômero, por isso que vai o cromossomo inteiro, para cima e para baixo. Agora, na anáfase 2, vai acontecer essa duplicação do centrômero. Como tem a duplicação do centrômero, esse fiozinho aqui, ó, que é o fuso, né, vai puxar, são fibras de proteína, né, vai puxar um braço do cromossomo para cima, que é uma cromátide, e um braço para baixo. Aqui, ó, um braço para cima, um braço para baixo. Então, aqui nós temos a duplicação do centrômero e nós temos a separação das cromátides irmãs, que não aconteceu nessa daqui. Separou, entra na telófase 2. Aí vai ficar, ó, é só um bracinho, não é o cromossomo inteiro, ó. Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, vai dividir o citoplasma e vão formar duas células. Pode ver que aqui, ó, os cromossomos, eles não estão duplicados. Aqui nós temos a formação, ó, aqui é uma célula, aqui é uma célula. Só que no final são formadas 4 células. Por quê? Isso que eu expliquei para vocês seria o que aconteceu, ó, com essa célula de baixo. Tudo que acontece com essa de baixo, acontece com essa de cima também. Então, essa daqui vai formar 2 células no final e, ao mesmo tempo, a de cima forma 2 células também. É que aqui, claro, eu representei o que acontece com uma só, mas, ao mesmo tempo, vai acontecer com a outra também. Por isso que, no final, vão dar 4 células com, ó, 2 cromossomos. Então, começamos com 4 cromossomos na primeira célula lá, e aqui nós estamos terminando com 2 cromossomos na célula filha. Então, a meiose, ela vai sempre formar 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Aqui, gente, olha, vamos supor que eu tenha assim, ó, só para vocês entenderem uma coisinha. Deixa eu só apagar aqui, ó. Suponhamos que eu tenho 2 cromossomos, né? O parzinho de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho um cromossomo, deixa eu colocar de vermelho, eu tenho o outro cromossomo, os 2 cromossomos. Aqui eu tenho o gene azão, aqui eu tenho o gene azinho. Do lado de cá, tenho azão e aqui eu tenho azinho. Aqui eu tenho, vamos colocar assim, ó, Bzão, Bzinho, aqui eu tenho Bzão e aqui eu tenho Bzinho. Porque isso daqui é quando é duplicado, então vai ser igual. Estou repetindo porque está acontecendo a duplicação do cromossomo, né? Está formando a cópia dele, vamos dizer assim. Quando acontece o crossing over ou permutação, que é a troca desse pedaço, o que vai acontecer, ó? Deixa eu só fazer dessa forma aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Aqui em cima, ó, continua o azão, aqui continua o azinho. Aqui tem um azão e aqui embaixo, ó, trocou de pedaço aqui. Então, veio um Bzão. E do lado de cá, o vermelho, ó. O vermelho vai ficar assim. Aqui em cima tem um Bzão. Aqui tem um Bzinho. Deixa eu só colocar aqui. Aqui eu vou colocar, ó, o azinho veio pra cá e aqui permanece o Bzinho. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, deixa eu trocar um azinho com Bzinho, tá. Deixa eu só inverter uma coisinha aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Vou colocar o Bzão de cá e o Bzinho de lá, só pra eu explicar uma coisinha pra vocês, ó. O Bzinho de cá. E aqui nós vamos colocar Bzinho, veio o azinho pra cá. E aqui fica o Bzão. Só para eu poder explicar uma coisa para vocês, olha.
Aqui eu teria, então, o cromossomo. Seria assim, ó. Esse daqui, ó. Tem um Azão, tem um Azinho. E o do lado de cá, eu sei que tem Bzão e que tem Bzinho, certo? Na hora que ele duplica, duplicou, formou o segundo braço, igualzinho. Duplicou é só a cópia dele. Vai ficar Azão aqui, Azinho aqui. Duplicou, ficou Bzão, ficou Bzinho. Só que a gente representa na forma de X, né? Então, aqui, ó, aqui seria um braço, de cá a bolinha tá aqui, duplicou o outro de cá. Aqui é um braço, duplicou, o outro está de cá. Que é esse desenho que eu fiz em cima. Quando acontece a permuta ou crossing over, vai trocar de pedaço aqui entre os dois, certo? Pode ser na parte de cima? Pode. Eu estou representando embaixo. Poderia acontecer em cima. Então, aqui, ó, eles vão trocar o pedaço. Então, o Azinho veio para cá, o Bzinho foi para lá. Então, o que eu vou ficar, ó? Um cromossomo vai ficar com Azão, Azinho, que é igual ao original. O outro que tá aqui, ó, vai ficar com Azão em cima, Bzinho embaixo. Esse daqui, ó, teve a troca. Então, eu sei que ficou com o Bzão em cima e o Azinho embaixo. E o do lado de cá, ó, o outro cromossomo, ficou com o Bzão e aqui ficou Bzinho. Tá vendo que aqui, ó, eu teria cromossomos, ó, esses dois iguais, esses dois iguais. Aqui já tá tendo o quê, ó, desses dois do meio? Uma combinação diferente de genes. Eu estou formando 4 tipos, tá formando 4 tipos. Só que, olha, desses 4 tipos, eu tô tendo esses dois diferentes, né? Tá formando aqui dois que nós chamamos de recombinantes, que é o que vai aumentar a variabilidade. Então, quando tem essa permuta ou esse crossing over, quando acontece essa troca, isso me permite o quê? Uma combinação diferente. Ao invés de ter só 2 tipos, ó, de cromossomos, né? Aqui seria, né? Esse vai para uma célula, esse outra, aqui outra célula, aqui outra célula. Então, eu teria 2 tipos de célula só. Agora, aqui, ó, eu já tenho 4 tipos diferentes de célula. 4 tipos diferentes, por quê? Porque aconteceu essa troca aqui, ó. Uma vai carregar o gene Azão-Azinho. A outra célula está carregando Azão-Bzinho. A outra Bzão-Azinho. E a outra Bzão-Bzinho. Tá vendo que são combinações diferentes? São 4 células diferentes, são 4 gametas diferentes sendo formados aqui. Aí depende ao acaso, né? O que vai juntar com o outro para formar um novo indivíduo. Então, essa recombinação ela é importante para aumentar essa variabilidade genética. Bom, essa parte de meiose ela é um pouquinho mais complicadinha do que a parte de mitose. Esse é o principal, é o básico. Não dá, claro, tempo para detalhar demais no vídeo. Depois, como eu já havia dito, no final das 4 semanas, depois eu vou mandar para vocês a resolução das questões da apostila, tá bom? Tentem resolver as questões, tentem fazer. As questões não estão difíceis, deem uma lida com atenção. Na hora que vocês forem responder as questões, na apostila de vocês, a questão número 4, ela saiu junto com a questão número 5. Não sei se vai dar para ver, porque essa é a número 4 e aqui eles não colocaram as alternativas, mas no formulário eu já coloquei certinho. E essa é a questão número 5 com as alternativas de cá, tá? Então, são 5 questões. É que aqui ficou misturado, não dá nem para entender. Na hora que você lê, você fala, o que é isso? Então, no formulário já está certinho, tá? Já coloquei a questão 4, as alternativas, para vocês assinalarem. E depois a questão número 5 também, tá bom? Que aí saiu com um errinho na apostila de vocês. Tentem fazer as questões no formulário certinho, do jeito que vocês conseguirem. O importante é vocês tentarem fazer, tá bom? E depois, assim que terminar as 4 semanas, né, que eu fechar os formulários, eu vou montar a explicação, a resolução das questões, mandar as respostas corretas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima explicação. Tchau, né?